Minha diretoria, o Atlético Mineiro acaba de fechar com El Turco, o treinador argentino que atua no futebol mexicano há muito tempo, já atuou também na Argentina, evidentemente, e o nome dele é Mohamed. É um nome meio esquisito, né? Para um argentino, mas enfim, Antônio Mohamed é o treinador e eu não vou meter nenhum tipo de caô aqui de dizer aquele papinho de jornalista, né? Não, acompanho a carreira dele há muito tempo, estou sempre ligado no Campeonato Mexicano, que obviamente é mentira. Claro que eu já ouvi falar dele, ele não é um treinador desconhecido, é um treinador que treinou a América, já enfrentou times brasileiros e tal, jogou o Mundial com o Monterrey e tal, então assim, já vi alguma coisa dele. Li o currículo que ele mandou para o Galo, achei interessantíssimo o fato dele se oferecer para o Atlético na forma de um profissional, né? Que é uma coisa que o Flamengo tinha feito outro dia, um tempo atrás, feito entrevistas com treinadores. Eu achei isso, falei, pô, que coisa né, incomum e tal, mas é isso, né, cara? Afinal de contas, você quer um cargo que é altamente cobiçado por qualquer treinador, você manda seu currículo, né? Você mostra interesse, e isso é importante, você tem interesse. Ele quer se colocar nesse mercado, ele quer entrar de cabeça aqui no Brasil e dar certo e tal. Ele está sem trabalhar há alguns meses e ele tem uma carreira adaptada a alguns grandes times, né? Por exemplo, ele passou pela América do México. Então ele não vai estranhar o fato de dirigir um grande clube do Brasil, porque o América do México, embora não seja mundialmente um time gigantesco, né, midiaticamente, é um time de grande representatividade dentro do país. Os mexicanos amam futebol e, portanto, ele não vai se sentir acuado, ameaçado de estar num time popular de Minas Gerais com pressão de torcida, imprensa e tal, porque ele já dirigiu o Monterrey, ele já dirigiu o Celta, por exemplo, que não é um time também tão grande, mas tem tem uma pressão da cidade e tal. E o América do México, eu acho que é o grande caso aí da carreira dele de ter dirigido um time com expressão, né? Um time realmente muito forte, muito grande dentro de um país. O grande trabalho dele deve ter sido provavelmente no Monterrey mesmo. Eu li o currículo dele, levantei alguns números dele, assisti os melhores momentos de alguns jogos chave dele na carreira dele. E assim, cara, ele é um treinador que zela por um bom jogo, tá? Eu não vi nenhum time dele muito retrancado, fazendo muito. Muito pelo contrário. Inclusive, isso é uma questão de adaptação ao futebol mexicano, né? O futebol mexicano é defensivamente muito fraco e ofensivamente muito técnico. Ele tem, por linha, quase que assumida, através dos seus painéis táticos que ele mandou no próprio currículo, uma preferência por um 4-1-3-2, jogar com dois atacantes, o que poderia abrir a possibilidade do Diego Costa ficar no Galo e jogar do lado do Hulk, né? Por outro lado, esses dois aqui do meio, né, na linha de três, esses dois aqui do meio seriam mais ou menos aqueles dois jogadores que fazem a função dos pontas, né, entre aspas. Então ali pode encaixar um Nacho na frente, o Nacho centralizado na frente de um volante, o Zarate de um lado, o Vargas ou o Keno do outro, enfim, só o Hulk e o Hulk e o Diego Costa no meio, ou então o Keno do lado do Hulk lá na frente, do lado esquerdo ele bota o Vargas, do lado direito ele bota o Zaracho ou o Savarino, enfim. Como é que ele vai fazer? Eu não sei. Eu sei que aqueles dois volantes que o Galo tem, né, o Jair e o Alan, não são ali muito de um esquema dele. Já tem um time dele lá que está jogando com dois volantes, ou seja, ele pode adaptar perfeitamente. Eu acho, particularmente, que seja qual for o treinador, se ele for mais ou menos inteligente, ele não vai mexer muito, né? Ele tem um estilão meio participativo do jogo, meio malucão, meio tal, não sei o que, o que é maneiro, porque mantém uma certa pegada do Cuca, né? O Cuca é esse cara, né? O Cuca é um cara que vive muito intensamente o jogo, o trabalho e tal, e ele tem um pouco dessa característica, então eu achei maneiro o perfil, o pouco que a gente conhece dele até agora, que é ler o perfil, ler o currículo, ler como ele se define, né? As posições, as coisas que ele coloca sobre o jogo. Eu vou até ler aqui, ele coloca algumas coisas sobre o jogo que eu particularmente gostei muito. Ele tem só 51 anos de idade, ou seja, ele é um treinador que, embora tenha experiência, ele é um treinador novo, né? Então, em tese, dá para imaginar com ideias novas e tal. Alguns dos conceitos dele de trabalho interessantes são: o jogador está acima do sistema, ou seja, ele, que é o que eu entendo por bom treinador, é aquele que olha para o time e fala: bom, eu tenho 3 grandes volantes, tenho um atacante só, se você joga com um atacante só. Né? Eu tenho 5 atacantes fodas e não tenho volantes. Joga com volantes, você adapta o time ao que você tem de melhor, para você colocar o máximo de bons jogadores em campo dentro de um esquema. Então eu já gosto dessa ideia, tendo ainda a capacidade de adaptar-se aos jogadores, ou seja, né, ele se adaptar ao time, não o time se adaptar a ele, que é outro conceito que eu gosto muito, que tem muito treinador que não faz. Compromisso da equipe, ser sempre protagonista. Eu amo esse trecho aqui, que é uma das coisas que eu mais gosto, por exemplo, no Sampaoli, que é um maluco da porra, mas que isso aqui nele eu sempre gostei muito, que é a ideia de que eu não posso dirigir um time grande, né? E isso é muito, muito forte para mim, é muito impactante para mim gostar disso, ler isso aqui, porque eu odeio time grande que joga igual time pequeno.
Porque a chance do time pequeno bater no time grande é jogar como um pequeno, se enfiar lá atrás e jogar por uma bola e tal. Quando o grande faz isso com as qualidades técnicas que ele tem muito mais vantagem de fazer isso. Só que ele não está assumindo o papel dele de time grande, de ser o protagonista, de tomar, né, as rédeas do jogo e partir para cima e fazer ele propor aquilo que tem que ser colocado na partida. Se ele pensa dessa forma, maravilhoso, eu adoro isso. Eu não suporto quando o meu time ou quando qualquer time grande se coloca em campo para achar uma bola no contra-ataque, alguma coisa assim. Eu não gosto. O time grande vai lá e toma a iniciativa do jogo. A não ser em eventuais casos, né, um jogo contra um outro time grande superior a você, ou então você está desfalcado e tal, tudo bem. Agora, como filosofia de jogo permanente, eu concordo demais com isso daqui e gosto, acho que o time do Cuca fazia muito isso, era um dos motivos que eu gostava muito do time do Atlético do ano passado e acho que vou continuar gostando nesse sentido pelo jeito. Ele diz aqui dar aos jogadores as ferramentas necessárias, treinar os movimentos pré-estabelecidos do jogo, enfim, sem intenso, sem a bola, com a pressão imediata, enfim, é um discurso mais ou menos, né, daqui para baixo, eu acho que se torna uma coisa razoavelmente padrão de treinador, né, sem a bola todo mundo participa, com a bola chegar por triangulações, ou seja, ele não é um treinador que gosta muito de lançamentos e tal, não é um jogador da bola longa, é um treinador, ao que tudo indica, pelo que ele escreve aqui, criar a jogada com triangulações, com passes, chegar com aproximação ao time, então a tendência, pelo que ele diz, e pelo futebol mexicano, que a gente sabe como é, que é um futebol bem jogado tecnicamente, é um time que vai jogar ofensivamente na temporada de 2022. Não vou chegar aqui, se estiver esperando isso de mim, não vou fazer essa idiotice, chegar aqui e falar assim, o Atlético acertou, o Atlético errou. Eu acho que o Atlético está fazendo uma aposta. Eu acho que é simples assim. O Atlético tinha algumas convicções no mercado aqui mais conhecido nosso, né? Hoje o Atlético tem bala e time para seduzir quase qualquer treinador da América do Sul. Ele tem alguns treinadores brasileiros que a gente conhece, ele sabe a limitação desses treinadores e eu acho que o Atlético está na mesma onda de todo mundo de falar, olha, nós precisamos de treinadores que venham de outros mercados com menos potencial técnico. Por quê? Porque o futebol foi para essa direção, já fiz vídeos falando sobre isso, não é uma questão do treinador gringo ser melhor ou pior, mas muito mais adaptado à necessidade coletiva do que individual do que o brasileiro. Como o futebol foi para esse lado, eles têm uma facilidade maior de se adaptar ao futebol da maneira que ele é hoje, e os treinadores brasileiros vão levar um pouquinho mais tempo do que isso, tal qual os jogadores. Se você estiver assistindo a Copinha, você está vendo que hoje os jogadores já de 19, 18 anos de idade já procuram muito mais o coletivo e muito menos o drible, muito menos a jogada individual. Eu acho uma pena, mas é esse o futebol que está sendo jogado hoje, para mim muito inferior ao que já foi um dia, mas é esse o futebol, é essa a tendência, esse é o futuro e é dali que vão vir os novos treinadores, os novos jogadores e um novo futebol brasileiro adaptado ao que o futebol se tornou mundialmente. Enfim, achei legal a postura dele de mandar o currículo, achei legal a escolha do Atlético e vamos ver o que acontece. Boa sorte para ele. Embora ele seja argentino, né? Vamos desejar boa sorte para ele. Valeu!